Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, como é que foi no feriado ontem? Ah, que bom. Bom, turma, a aula hoje vai ser bem rapidinho, tá? Pô, uma aula depois do feriado, eu entendo, né? Então vamos fazer bem sucinto hoje, só para marcar presença, beleza? Então se ajeita aí na cadeira e vamos começar. Como você leu no título, vamos começar estudando a potência elétrica, que nós vamos representar, né, pela letra P com OT, né, no índice embaixo. O que é potência elétrica, Igor? Nada mais é que uma grandeza física relacionada à capacidade de um dispositivo de transformar a energia elétrica em outro tipo de energia em relação ao tempo. Opa, então vamos lá. Você tem chuveiro elétrico, ferro de passar roupa, é, né, secador de cabelo. Tudo isso são, vamos lá, esses três itens, esses três aparelhos, essas três máquinas que eu listei aqui, elas são o quê? Elétricas. Afinal, essas três você o quê? Pluga na tomada. Mas o que acontece? Essas três máquinas elas convertem a energia elétrica que elas recebem na tomada em outro tipo de energia, né? No caso das três que eu dei exemplo, as três convertem energia elétrica em energia térmica, né? Vamos lá, um exemplo diferente. Um liquidificador. Você pluga ele na tomada e aí o que? O motor que tem dentro do liquidificador converte essa energia elétrica em energia cinética, energia de movimento, ou seja, o disco, né, com as lâminas lá no liquidificador ficam girando, né? E aí o que acontece? Essa transformação é em relação ao tempo, ou seja, quanto mais rápido o seu aparelho faz essa transformação, maior a potência que ele tem. Né? Afinal, potência e tempo são grandezas inversamente proporcionais, como está escrito na formulinha aí para vocês. Né? Ó, potência é energia elétrica dividido pelo tempo. Ou seja, quanto menor o tempo, maior a potência. Tá? E qual que é a unidade de potência? Pelo sistema internacional, vamos lá. Ó, potência é energia por tempo. Sistema Internacional de Unidades, né? Diz que a energia é sempre em joules, o J maiúsculo, ok. E tempo é em segundo, é o S minúsculo, então é joule por segundo. Só que joule por segundo tem um nomezinho especial que a gente chama de watt, né? Que é o W maiúsculo, beleza? Então, pelo sistema internacional, potência em watt. Aí, galera, olha só, a gente estudou nas aulas passadas corrente elétrica, né? Tensão. Tem como a gente ter outro meio de calcular a potência elétrica? Sim, né? Outros fatores que estão diretamente relacionados à determinação da potência elétrica de um dispositivo é a tensão elétrica e a corrente. Então, ou seja, aqui temos mais uma formulinha, ou seja, você tem duas fórmulas para calcular a potência, tá? Uma com relação essa segunda fórmula, que a potência é a tensão vezes a corrente elétrica, isso vem das leis de Ohm, né? Que nós vimos na aula passada. Então, galera, ó, dependendo aí do que o exercício estiver cobrando para você, você tem essas duas formulinhas aqui para, né, descobrir a pergunta que o exercício te apresentar. E aí, pessoal, nós já vimos que a potência, a unidade pelo sistema internacional é o watt, né? Só que é muito comum aparecer kilowatt, né? O kW. O que significa isso, Igor? Isso é uma unidade nova? Não, nem um pouco. Na verdade, o quilo nada mais é que uma potência de 10, tá? Ou seja, por exemplo, vocês já ouviram a expressão é, micro, nano, tera, giga?
Vocês já ouviram, né? Pelo menos eu imagino que sim, né? Quem mexe muito com tecnologia, computador, tipo gigabyte, megabyte, né? Essas expressões, mega, tera, giga, quilo, nada mais são que potências de 10. Apenas isso, tá? E quilo corresponde à potência, né, à potência 3, ou seja, 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo é 1000. Então, ou seja, kilowatts nada mais é que 1000 watts, tá? Como está aqui no exemplo que eu coloquei para vocês, ó, o quilo sendo 1000, né? Então, 1 kilowatt nada mais é que 1000 watts. Tranquilo? Alguma dúvida com relação a isso? E aí, ó, eu não coloquei uma tabela com relação a giga, tera, nano, mas se você pesquisar aí na internet, você acha a tabela com todas elas. Então, se você ficou curioso, né, tipo assim, para querer, né, ver o né, quais potências de 10 são relacionadas a essas que eu falei, dá uma olhadinha. Pausa o vídeo aqui e dá uma olhadinha. Bom, se não tem mais dúvidas, então vamos continuar. Ok, galerinha, potência elétrica é apenas isso. Agora vamos falar de energia elétrica. Energia elétrica, para você calcular, nada mais é do que nós rearranjarmos a fórmula da potência. A potência elétrica é energia elétrica sobre tempo. Então o que eu vou fazer? Como eu quero energia elétrica, ela tem que ficar sozinha de um lado da igualdade. Então o tempo eu vou passar para o outro lado multiplicando. Eis a nossa expressão. Energia elétrica é potência elétrica vezes o tempo. E qual que é a unidade de acordo com o sistema internacional? Como eu já tinha adiantado para vocês ali atrás, é o Joule, o J maiúsculo. Só que é muito comum, usual, aparecer a unidade quilowatt-hora, tá? Galera, provavelmente você já deve ter ouvido falar ou visto isso em algum lugar. Essa unidade é a unidade que a companhia de energia, né, utiliza na conta de luz. Se você for pegar a conta de luz aí da sua casa, você vai ver que o consumo, né, ou seja, a energia elétrica consumida, né, na sua residência, não está em joule, está em quilowatt-hora. Aí vamos lá. Mas o Igor, por que, que a rede não, né, a rede elétrica não usa o joule, sendo que o joule é o sistema internacional? Galera, eles não usam por questão de economia. Como assim? Economia de papel e praticidade na hora de você fazer a leitura. Afinal, olha só, 1 kWh corresponde a 3.600.000 joules. Aí, vamos lá. Aqui em Juiz de Fora, né? Se você pega a conta de luz, é um papelzinho que, tipo, não deve ter nem o quê? Não deve ter nem 20 centímetros, né? 15 centímetros de tamanho. 15 por 5 se bobear. Então, ou seja, imagina você pegar todos os números que estão em quilowatt-hora e colocar em joule. Ou seja, é muito espaço, né? Ou seja, consequentemente, maior o tamanho do papel e consequentemente o que? Mais caro para impressão, para fazer a impressão. E outra, imagina o pessoal na hora de fazer a leitura, né? Ter que colocar lá tantos milhões, não sei, tantos mil. Afinal, você pega a conta de luz da sua casa e você olha lá, quanto foi o consumo? Aí, não sei, vamos falar um valor aqui hipotético. Digamos que a sua residência aí teve um consumo de 160, né? Vamos dar um exemplo aqui, 160 quilowatts, né? 160 kWh de energia consumida, né, no mês. Detalhe, é uma residência. Agora, imagina se é uma empresa, uma fábrica. Por exemplo, imagina a montadora lá, a Mercedes, né? Aqui lá na... Né? Fica na Zona Norte, né?
Pelo menos eu imagino que sim. Ah, aquela empresa, ela funciona 24 horas por dia. Ela fica montando carros o tempo inteiro. Então, imagina o consumo de energia daquela fábrica. Né? Eu não faço a mínima ideia de quantos quilowatt-hora aquilo lá consome, mas aí imagina esse valor gigantesco em quilowatt-hora convertido para joule. Então, ou seja, vai ficar um número gigantesco. Tá? Então é por isso que é mais usual a unidade quilowatt-hora. Tá? Ok, Igor, eu entendi isso aí. Mas já que você está falando aí de conta de luz e tudo, como que eu calculo esse consumo? Galera, é bem simples. O custo, né? Ou seja, o custo que nada mais é que o valor que você tem que pagar em reais, né? Ele será a energia consumida vezes a tarifa. Ou seja, essa energia consumida em quilowatt-hora. Aí, vamos lá, você pega a... Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo bem, um exemplo que tá aqui, eu já até resolvi ele aqui embaixo para você. O livro mostra o quê? Mostra um chuveiro elétrico, não mostra? Aí ele fala que a potência elétrica desse chuveiro é de 5.400 watts. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto custa esse chuveiro em um mês, né? Em uma residência. Vamos lá. Potência, 5.400 watts. Quanto tempo esse chuveiro fica ligado? Digamos que ele fique ligado por dia, 1 hora, né? Assim, né? Você conta o tempo, digamos assim, que mora, sei lá, 4 pessoas, né? De 4 a 5, 4 pessoas, 5, né? Na casa. Aí, somando o tempo de banho de todas essas pessoas, de 1 hora por dia. Então, vamos lá. Qual é o consumo, né, de energia por dia desse chuveiro? A fórmula da energia a gente já tem. Energia é potência vezes tempo. Então, potência do chuveiro 5.400 vezes 1 hora. Ah, e detalhe, galera. Olha só, aí o valor, né, assim, é em quilowatt-hora. Então, pessoal, o tempo tem que ser em horas. Se aparecer minuto, segundo, você tem que fazer a conversão para hora, beleza? Aqui eu já dei o tempo em hora para ficar mais fácil as nossas contas. Então, vamos lá. Então, em um dia, esse chuveiro consome 5.400 watts hora. Opa, mas o Igor, eu quero. Você não pediu em quilowatt-hora? Exatamente. Então o que eu tenho que fazer? Você tem que converter. Lembra que eu falei que 1 quilo nada mais é que 1.000? Então, o que acaba acontecendo? Você tem que fazer o seguinte, ó. 5.400 watts nada mais é que 5,4 kWh, tá? Pegaram a manha de como fazer? Né? Basta dividir por 1.000 o valor, tá? Aí, vamos lá. Isso é o consumo do chuveiro para um dia. Agora, eu quero para o mês inteiro. Quanto de energia se consome, quanto de energia esse chuveiro consome em 30 dias. Então, eu vou pegar 5,4 kWh e multiplicar por 30 dias. Isso vai dar o quê? 162 kWh. Isso significa que, em um mês, esse chuveiro consumiu 162 kWh. Aí vamos lá. Ok, Igor. Entendi. Isso aqui foi o quanto de energia o chuveiro consumiu. Agora, quanto de dinheiro isso me custou? Aí você tem que multiplicar esse valor pela tarifa. E que tarifa é essa? Aí é a tarifa que a companhia de energia cobra. Aí, se você quer saber, olha aí na sua conta de luz aí da sua casa, que vai estar lá um campo discriminando isso aí. Eu usei aqui um valor arbitrário, tá? Eu peguei aqui só por exemplo mesmo que assim, 1 kWh corresponde a 30 centavos. Então, vamos lá.
Se eu quero saber o custo, o que eu vou ter que fazer? Multiplicar a quantidade de quilowatts-hora vezes a tarifa. Então, qual foi o custo, né? Ou seja, quanto de dinheiro o chuveiro, né, foi responsável no mês? 162 vezes 30 centavos. Ao fazer essa conta, você acha um valor de R$ 48,60. Ou seja, se você pega uma conta, vamos lá, digamos que essa residência, a conta de luz foi de, sei lá, vamos dar um valor aqui, exemplo, R$ 180, né? O consumo mensal da residência foi 180. Desses R$ 180, R$ 48,60 foi exclusivo do chuveiro elétrico. Aí você tem que fazer essa mesma conta para cada aparelho elétrico, né, que você tem na sua casa. Exemplo, televisão, geladeira, ar-condicionado, aquecedor, etc, etc, etc. Beleza? Tranquilo? Tem um exercício no livro, né, que é justamente sobre isso. Aí lá tem vários exemplos, né, que você vai ter que ficar fazendo essas continhas aí. Façam lá para poder gravar isso aí, né, para vocês entenderem direitinho. E aí, turma, para encerrar nossa aula de hoje, efeito Joule. Se eu não estou enganado, acho que eu já comentei desse efeito em algumas aulas atrás. Mas aí vamos lá, o que é o efeito Joule? Nada mais é que a transformação de energia elétrica em energia térmica. Galera, esse efeito ele sempre existirá em qualquer aparelho elétrico. Vamos lá, por que isso acontece? Como nós já vimos, a corrente elétrica nada mais é o quê? Que um fluxo ordenado de elétrons, né? Passando por um fio condutor. E aí, turma, o que acontece? Esse fio condutor, essa resistência, né? Ela tem átomos, né? Tem moléculas. E aí, os elétrons, ao passar por ela, eles vão colidindo, né? Com esses átomos. E aí, no momento da colisão, né? Isso gera o quê? Isso vai gerar calor e, consequentemente, né? Você tem dissipação de energia, né? Mas aí essa energia da movimentação dos elétrons acaba se transformando em energia térmica, né? E aí, turma, isso é preocupante, tá? Porque isso vai existir em todo aparelho elétrico, e aí tem aparelhos que esse efeito é ruim. Exemplo, computadores e celulares. O que acontece? Quanto mais quente esses aparelhos, você acaba o quê? Reduzindo a eficiência. Vou dar um exemplo para vocês. Isso aconteceu comigo ano passado. Eu tenho o meu laptop, né, que eu uso aqui, né, para preparar a aula, trabalhar, né, momento de lazer também. Aí o que acabou acontecendo? Por um descuido, eu quis assistir um filme aqui, né, deitado aqui na minha cama. Eu esqueci de colocar um suporte para ele, né? E aí, resultado, a parte que o laptop tem de ventilação, né, para poder resfriar ele, acabou sendo fechada por causa da coberta. O que acabou acontecendo? A temperatura interna foi aumentando, aumentando sem parar. O meu laptop começou a ficar lento, né? Assim, quem mexe com o computador, acho que já assim, sente isso, né? Fala, tô clicando aqui, a resposta ao comando tá demorando. Pô, tá demorando a carregar, né, uma página aqui que eu abri, essas coisas. Aí, o que aconteceu? Passando uma meia hora, o computador simplesmente desligou, né? Aí, no caso, já
uma saída de segurança que o laptop tem, né? Quando chega uma temperatura muito alta, ele desliga automaticamente para não danificar o circuito, tipo um fusível, né? E outra, com relação a celulares. Quando você conecta, vamos lá, acho que todo mundo aqui já viu isso. Conecta para carregar ele na tomada, né? O carregador. O carregador fica muito quente, o celular fica quente. Então, ou seja, isso, né, causa prejuízos ao equipamento, né? Mas tem aparelhos, né, que esse efeito é nada mais que a base de funcionamento. Lembra dos 3 aparelhos que eu falei no início da aula? Secador de cabelo, ferro de passar roupa e chuveiro elétrico? Gente, esses 3 aparelhos, eles usam o efeito Joule de base. Vamos lá, o que o chuveiro elétrico faz? Ele não, vamos lá, você olha o chuveiro da sua casa, você vê que ele é conectado a fios que saem da parede, né? Isso é como se você ligasse ele numa tomada, né? O que acaba acontecendo? A corrente elétrica entra no chuveiro, passa pela resistência do chuveiro, essa resistência vai esquentar, né? Só que essa resistência está em contato com quem? Está em contato com a água que sai do encanamento, da parede. E aí o que acontece? Por contato, esse calor da resistência é passado para a água e aí o que? Essa água quentinha sai e cai na sua cabeça na hora de você tomar seu banho, né? Outro exemplo aqui, secador de cabelo, né? Assim, quem tem cabelo grande, né, e tudo que tem que usar para não deixar o cabelo molhado aí, né? Bom, você conecta, né, na tomada e aí o que acontece? A corrente elétrica vai entrar no motor do meu Deus, desculpa gente, do secador. E aí o que acontece? Vai esquentar a resistência, né? E aí o que acaba acontecendo? Essa resistência vai começar a jogar calor para a atmosfera, né? Vai jogar calor para o ar. Aí, ao você apertar o gatilho do secador, você liga né, a turbininha, né, o ventilador ali, que vai o quê? Vai empurrar esse ar quente para fora. E aí vai empurrar para onde? Para o seu cabelo, né? Facilitando aí esse processo de secagem. E o ferro de passar roupa, mesma coisa. Dentro dele tem uma resistência, né? Essa resistência está em contato com a chapa, né? Que é usada que vai ficar em contato com a roupa. Mesma coisa, a corrente passa por essa resistência vai aquecer de forma intensa, fica bem quente, consequentemente ela vai o quê? Esquentar essa chapa que está em contato com ela, e essa chapa é que você vai usar para deslizar pela roupa para tirar todo e qualquer amassado, né? Desamarrotar a roupa. Então, galera, depende muito. Tem aparelhos que o efeito Joule é bom, tem aparelhos que o efeito Joule é danoso. E nesses aparelhos e como eu falei, o efeito Joule ele sempre vai surgir em equipamentos elétricos. Então, qual é uma das coisas que eles fazem para amenizar o efeito, né, desse efeito Joule? Lembra que nós vimos na segunda lei de Ohm com relação à resistência? Né, que a resistência depende de 3 fatores, né? Isso aí, muito bom. Se ficou com dúvida, pausa aqui e puxa a aula passada aí para você relembrar. Galera, a espessura do fio e o diâmetro do plug nada mais são que uma forma de amenizar esse efeito Joule. Porque afinal, se você
aumenta a espessura do fio, aumenta o diâmetro do plug, o que você está fazendo? Você está diminuindo o valor da resistência e, consequentemente, você diminui o efeito Joule. Afinal, lembra lá quando eu falei para vocês que quando você tem vamos lá, você tem uma tubulação, você quer passar uma bolinha lá por dentro. É mais fácil essa bolinha passar em um encanamento assim mais fino ou passar em um encanamento mais grosso, né? Mais espesso. No mais espesso, lógico, né? Então o que acaba acontecendo é isso que é isso que faz. Quando o fio ele é mais grosso, é uma forma de amenizar esse efeito. E isso, para você ter outro exemplo, para ficar mais claro ainda, os fios de alta tensão dos postes, né? Rede de distribuição de energia, são fios grossos, né? Justamente por isso, porque se fossem fios finos, a temperatura desses fios ia ser tão alta, mas tão alta, que se bobear, o fio poderia derreter com calor, né? Com o calor que é gerado com a passagem da corrente elétrica. Por isso que quando você vai utilizar um aparelho, né, você tem que tomar muito cuidado com essas coisas, galera. Você tem que tomar cuidado na hora de conectar o plug na tomada. Por exemplo, secador de cabelo, micro-ondas, são tomadas assim com plugs, né, com plugs mais espessos, mais grossos, né? Então, você não pode colocar eles em qualquer tomada, né? E porque senão acontece exatamente o efeito contrário, né? Você vai causar um curto-circuito, vai dar muito, muito problema. Beleza, gente? Galera, então para encerrar nossa aulinha de hoje, passar os exercícios aqui. Aí, galerinha, página 50 e 51, exercícios 1 até o 4, né? Que são todos os exercícios referentes a essa parte que nós estudamos hoje. Beleza, gente? Bom, galerinha, sem mais delongas, que esse vídeo já está ficando muito grande. Nossa, acabei falando muito, já peço desculpas aí. Bom, gente, bons estudos, bom fim de semana e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.